Olá, seja bem-vinda a mais uma aula que está acontecendo ao vivo, não para você do YouTube, que você está assistindo a reprise, mas eu estou ao vivo aqui no Instagram. Aliás, você me segue aí no Instagram? Eu estou no Instagram, você pode digitar aí para me procurar. Eu estou com @mulheres_autênticas. Pode me procurar lá que a gente vai ficar assim, ó, bem juntinhas, tá bom? No Instagram você vai ter stories todo dia, eu faço um stories, faço bastante posts, trago bastante informação gratuita. Então corre lá e me siga também no Instagram. Bem, hoje vai ser uma aula muito deliciosa, uma aula para você compartilhar com muitas mulheres, porque eu vou falar de 3 maneiras da gente despertar a nossa guerreira interior. Existe uma guerreira em nós. Nós mulheres somos guerreiras. Muitas vezes essa guerreira ela precisa ser desperta, ela precisa ser despertada, porque muitas vezes nós estamos assim tão cansadas, nós estamos tão fatigadas, nós recebemos tantas palavras negativas, o nosso coração muitas vezes ele fica turvo, ele fica conflituoso, ele fica confuso. E muitas vezes, por causa de relacionamento amoroso, ou por causa das nossas finanças, ou até mesmo por causa da nossa carreira, ou problemas de relacionamento, acaba deixando o nosso interior, né, mais confuso e assim a nossa guerreira interior, né, a nossa versão de guerreira, ela fica adormecida. Mas hoje a nossa versão de guerreira vai ser despertada. E eu vou mostrar para vocês 3 maneiras da gente despertar esse poder pessoal, que hoje eu estou chamando de guerreira. Ah, já, por que você está chamando de guerreira? Bem, gente, a psicologia, ela vai ter um trabalho muito bacana, né, da psicanálise também, da psicologia, e vai falar desses arquétipos que nós temos. É como se a gente tivesse um monte de versão. E aí existe essa versão, sim, de guerreira, esse lado de guerreira dentro de nós. Então, todas nós temos essa guerreira interna. Então, não vem falar que você não tem, porque você tem, tá bom? Se você é ser humano, então você tem e tem sim, tá bom? Às vezes não pode estar ali bem adormecida, quase, né? Aquela princesa adormecida lá, esqueci o nome dela, bela adormecida, mas que existe, existe. Então, bora começar. Bem, a primeira maneira de você despertar a essa gigante que mora dentro de você, a primeira maneira de você despertar essa guerreira é através da mudança, é através de você começar a olhar a sua vida, a perceber a sua vida de uma forma diferente da sua história. Então eu vou te explicar. Calma, não precisa ficar me olhando com essa cara. Muitas vezes, e eu quero falar de 2 histórias. Primeiro, uma história que talvez tenha acontecido com você. Uma história familiar, às vezes a sua infância, ela pode ter sido uma infância muito difícil. Uma infância... Gente, eu tô sozinha com o Lil, então aí vocês já viram, né? Como é que a pessoa tá aqui. Finge que eu não vou dar atenção para ele para. Então, muitas vezes você pode ter tido uma infância muito difícil, uma infância com muitas carências. Carência ali, uma carência talvez ali de finanças, ou às vezes você teve uma carência de afeto, às vezes você pode ter tido uma carência de um apoio, né? Você precisou de um apoio, porém você não percebia esse apoio dos seus pais. Talvez os seus pais tenham sido pais muito críticos, muito severos, muito rígidos. Eu percebo muito isso na vida das minhas alunas. Também aconteceu comigo, essa educação mais com muita crítica, com muita exigência. Então, tanto esse tipo de história, quando a gente tem um histórico assim,
de muita exigência, de muita crítica. Liu, sossega. Não. Gente, ele até sumiu, nem sei onde que ele tá. Daqui a pouco ele sobe aqui. Desculpa, tá, gente? Tem um cachorro, eu gravo em casa. Tudo caseiro. Então, gente, essa história esse histórico muito cheio de carências faz com que nós começamos a perceber a nós mesmas como mulheres, como pessoas inferiores. Então, a gente se vê como inferior. Houve tanta carência, carência de afeto, carência de amor, carência de aceitação. A gente não percebia que éramos aceitas pelos nossos pais. Nós, muitas vezes, muitas de nós, às vezes ali na escola, ela se via como inadequada na escola. Consegue perceber? Alguém já teve um histórico assim? Você veio desse histórico? Um histórico cheio de carências, cheio de fragilidades, com essa necessidade de amor, de afeto, com essa necessidade de apoio, de aceitação, porém você não teve. Já aconteceu com vocês? Ou só comigo? Ou eu sou a única aqui? Porque a maioria das minhas alunas, elas vêm desse contexto. Então, é um contexto em que ninguém, olhe bem para mim, um contexto em que ninguém chegou para você e falou assim: ei, você é uma guerreira. Ei, você pode sim. Ei, você consegue. Ei, você é forte. Você é perseverante, você consegue, você tem habilidade. Então, talvez você não tenha tido uma liderança, seja pais, seja líderes espirituais, sejam parentes, familiares, professores. Talvez você não tenha tido uma pessoa que olhasse nos seus olhos e falasse assim: olha, eu te reconheço como uma pessoa guerreira. Você é uma criança, mas você é uma criança que consegue. Você é uma adolescente, mas é uma adolescente que vai conseguir ultrapassar esses obstáculos. Então, talvez você não tenha tido esse tipo de apoio, esse tipo de encorajamento. As pessoas, gente, presta atenção. Nós nos percebemos, inicialmente, pelas pessoas. Então, se a pessoa chegava para nós, os nossos pais, professores, chamava a gente de burra, os pais chamavam a gente de incapaz, você não vai dar nada, você não vai conseguir, isso aí é muito difícil, isso não é para você, a nossa família não consegue, isso aí não vai dar certo, isso aí é papo furado, você é uma vagabunda. Então, quantas vezes a gente escuta isso das pessoas que mais nos amam, né? Então, quantas vezes a gente escuta isso das pessoas mais queridas? Deixa eu ver se o Liu para aqui, gente. Então, pensa bem, se as pessoas que a gente mais gosta, que a gente tem mais conexão, que mais conhece a gente, e essa pessoa chega e fala isso, então, que dirá que a gente vai pensar de nós mesmos? Então, a gente vai simplesmente repetir o que nós ouvimos na nossa infância, entende? Então, a gente vai repetir a mesma história. Então, essa primeira maneira da gente despertar a nossa guerreira é fazendo isso. É a gente desvinculando dessa história, ok? Essa história aconteceu? Sim, aconteceu. Porém, a gente sabe que foi apenas uma parte da nossa história. Entenderam? Deixa eu ver se o Liu para aqui e brinca com alguma coisa. Pior que tem nada para ele brincar. Tá, vai brincar. Então, gente, essa é o primeiro contexto que eu quero trazer para vocês. O segundo contexto, aquela história
e aí eu também vou me enquadrar em alguns momentos da minha vida, que é aquela história do contrário. Aquela criança que foi super protegida. Então, muitas vezes eu recebi muitas mulheres e homens assim no consultório, que o pai e a mãe era o contrário, era mega super zeloso, mega super zeloso. Ah, mas olha, você não pode brincar com seu coleguinha lá fora, porque lá fora é muito perigoso, você é muito pequenininha, não vou deixar você sair, porque lá fora é muito perigo, e aqui você tá comigo. Gente, o que eu escutei de história assim, de pais que super protegiam seus filhos. Então, tanto essa super proteção com essa ou o contrário, essa falta, né? Essa criança que ficou com muitas faltas, ela percebeu muitas faltas, muitas carências. Todos os dois quadros, todos esses dois contextos são favoráveis ao adormecimento da nossa versão de guerreira. Entendeu? Então, se você é aquela princesinha do papai, que também eu me enquadro, porque como eu sou filha única, né, mulher, os outros meninos são apenas meninos, né? E não, eu sou a única menina. Então, eu percebia um pouco isso da parte, principalmente do meu pai, que eu era meio que, até hoje, eu sou a princesinha do papai. Porém, isso tem um lado muito bom, porém, os pais, muitas vezes, acabam super protegendo seus filhos. Entendeu? Então, por causa de uma super proteção, ele vai colocar que a vida, que os obstáculos são muito grandes, que é melhor essa princesinha se afastar desses obstáculos. Porque o papai vai resolver, porque a mamãe vai resolver, porque o papai vai pagar, porque a mamãe vai pagar. Com isso, os nossos músculos de guerreira não são treinados, ok? Então, a primeira maneira de você desvincular, a primeira maneira de você despertar a sua guerreira é você desvinculando desse histórico. Você não é mais a princesinha do papai. Você não é mais a super protegida. Você também não é mais a desamparada, a traída. Ai, já porque eu fui traída, sabe? Ai, eu fui traída. Ai, eu fui abandonada pelo meu pai. Eu não conheci meu pai. Ai, eu não conhecia minha mãe. Ah, mas é porque ninguém acreditou em mim. Todo mundo acreditava só na minha irmã. Filha, isso é passado. Não tem como você continuar contando essa história para você. Porque se você continua contando essa história para si mesma, o resultado que você vai ter é resultado infantil. Comportamentos infantilizados. Então, vamos lá. A primeira coisa, vocês irão desvincular desse histórico. Você não é um histórico, você teve uma história e está contando outra história para você hoje. Você está formando uma nova história, ok? Desvincula dessa história, ok? Segunda coisa, ok a primeira? Ok a primeira? Desvincular desse histórico? No TAI, muitas vezes, eu tenho que ser mais firme com as minhas alunas. E falo com elas mesmo, olha, você tem história... Após eu falo com elas, olha, eu percebo que você tem um histórico aí de desamparada, de rejeitada, não é? Ah, já que eu tenho. Então, para! Senão você fica ali repetindo isso para você mesma. Aí, só porque ele não respondeu o seu WhatsApp, você acha que você é a rejeitada de novo. Não. Não, ele não respondeu o WhatsApp porque ele está ocupado. E se por um acaso ele não está afim de você, não significa que isso é uma rejeição. Então, eu sou bastante rigorosa também para desvincular vocês
desse histórico. 2, para ser mais rápida. 2. Deixa eu ver se o Lio tá fazendo muita bagunça aqui. Quem você tem seguido? Tô parecendo mãe, né? Tô parecendo essas mães, assim. Mas é assim mesmo. Quem você está seguindo? Gente, é muito importante algo que a gente chama lá na programação neurolinguística, é a modelagem. Modelagem de excelência. Modelagem é o ditado popular que a gente ouviu lá de trás. Olha, os nossos pais falavam com a gente, né? Olha, eu quero ver com quem tu andas, porque aí eu vou te conhecer. Aí eu vou saber quem você é. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você anda. Gente, olha, é real. Hoje, a neurociência, ela já prova que o nosso cognitivo, que a nossa mente, ela começa a ficar parecida com a mente das pessoas que a gente mais convive. Gente, já está sendo provado isso, tá? Provado de modo substancial. Então, isso significa que eu te faço essa pergunta. Você tem andado com mulheres inseguras? Suas amizades, elas são de mulheres, homens seguros ou inseguros? Você tem andado com guerreiras ou com fracotes? E aí? Você tem andado com quem? Porque se você começa a andar com mulheres muito inseguras, elas, por causa desse discurso, vai acabar te influenciando e você vai ficar ainda mais insegura. Entende? Então, você nasceu para andar no meio das guerreiras. Você nasceu para andar no meio das guerreiras. Ok? Você não nasceu para ficar andando no meio das galinhas. Você tem que andar no meio das águias. Ah, Jaque, mas olha só. No meu contexto, as minhas amizades, Jaque, minha amiga, minha melhor amiga, ela é tão insegura. Ah, Jaque, mas meu pai, minha mãe, todo mundo que me cerca, todo mundo inseguro. Pode acontecer, pode acontecer. Porém, é importante você conhecer a mentalidade de uma mulher segura através de vídeos. Você pode seguir no Instagram mulheres que você considera que são mulheres guerreiras, que são mulheres que você quer se tornar. Então, você pode ver vídeos, ler livros, participar de congressos, eventos, mas principalmente todo dia você escutar um vídeo, uma aula, ler pelo menos umas 5 páginas, ou uma página, gente, não importa, ler um parágrafo, mas de livros que você sabe que vai te despertar o seu lado guerreira. Isso tem que ser alimentado diariamente. Diariamente, você tem que escutar palavras que vão te fortalecer. Entendeu? Às vezes eu não tenho ninguém. Às vezes eu estou num momento que eu preciso de uma palavra para me fortalecer. E aí eu coloco o vídeo da pessoa que mais me fortalece, que é a Joyce Meyer. A Joyce Meyer me fortalece muito com as palavras dela. E aí eu coloco. Gente, é instantâneo. Logo, logo, eu estou de novo me fortalecendo. Então, é algo que a gente tem que manter. Então, a segunda maneira para você despertar a sua guerreira é através da modelagem. É você começar a modelar o pensamento, a atitude de uma mulher segura. Eu falo lá no desafio Inteligência Emocional para Mulheres que muitas vezes a gente não vai se sentir segura e confiante. Porém, a gente vai agir
como se a gente tivesse segura e confiante. Hoje o Liu tá que tá. Entende, gente? A gente vai agir como se fosse verdade. E isso é tão maravilhoso. Gente, meu cachorro tá me puxando. Isso é tão maravilhoso que, quando você menos esperar, você estará assim. Com essas atitudes mais seguras, mais fortes, automaticamente. Então, a segunda maneira é você ver vídeos, conversar com mulheres fortes. Final de semana, eu estava com a minha mãe num chá para mulheres, não sei se vocês acompanharam, escutando o quê? Uma palestra de uma mulher guerreira, de uma mulher que eu também quero ser. Nós precisamos desse referencial. Às vezes, a sua mãe não é referencial de fortaleza. Às vezes, o seu pai não é um referencial de fortaleza. Às vezes, as suas irmãs, às vezes, a sua família, suas amigas, mas existem muitas mulheres. E você será essa mulher guerreira que vai influenciar outras mulheres. Você que vai ser o referencial para muitas mulheres. Nós precisamos de referenciais. Fechou? Então você será esse referencial para a sua família. Você será esse referencial para a sua sociedade, para a sua comunidade, para o seu trabalho. As pessoas irão olhar para você e elas serão modeladas. Falar assim, nossa, eu quero ser como ela. Como ela é feio, né? Eu quero ser como você, fulana de tal. Então é você, a partir de você, faça isso por você e faça isso também pela humanidade. Fechou? Terceiro, e aí é o último. O terceiro é... Tem que parar para olhar bem para você. O terceiro é, se você quer ser uma mulher que quer despertar o seu lado guerreira, se você quer despertar o seu lado gigante, o seu poder pessoal, você precisa se arriscar mais. Eu vou repetir para as meninas aqui que são ao vivo comigo. Vocês precisam se arriscar mais. Arrisquem mais. Arrisque. Se arrisque. Vai com medo. Não espera ser autoconfiante. Não espera. Não fica esperando, não. Você tem que agir mesmo com medo, mesmo insegura. Porque a autoconfiança, ela vai ser construída na sua jornada. A autoconfiança, ela não é automática. Ela é construída durante a sua jornada. Fora da sua zona de conforto. No momento que você se arrisca. No momento que você vai lá, faz e acontece. No momento que você vai, faz e acontece. É nesse momento em que a sua musculatura de mulher guerreira começa a ser trabalhada. Por quê? Porque você vai, se arrisca, dá certo, e aí você fortalece, dá errado, aí você aprende com seu erro, aí você faz uma estratégia diferente, aí dá certo, aí você fortalece, aí dá errado de novo, aí você conserta, aí você vai, aumenta, dá certo, aí você aumenta seu tamanho. Entende? Não, Rio? Não. Entende, gente? Tá ok? Se arrisque mais. Começa a se arriscar. Eu vou pegar o Liu aqui. Liu. Arrisque mais. Você não vai conseguir ser uma guerreira se você não se arrisca. Entendeu? Vem cá, Liu. Vem cá. Sossega. Então, você precisa se arriscar mais. Do que você tem medo hoje? Ah, Jaque, tem medo de não dar certo. Ah, tem medo disso. Tem medo daquilo outro.
Ele não deixa eu pegar ele, não. Deixa eu pegar ele aqui, aí ele vai parar. Vem, Liu, para. Então, é se arriscar mais. Do que você tem medo? Ah, Jaque, tem medo de dirigir. Quantas mulheres que eu recebo aqui no desafio? Falando, ah, Jaque, eu tenho medo de dirigir. Eu falo com elas, dirige, olha, tira o carro da garagem. No outro dia, dá uma voltinha assim, meio quarteirão. Depois dá uma voltinha no quarteirão, dá uma ida na padaria com o carro. Então, gente, é assim mesmo. Então, gente, eu não posso colocar ele no quarto, não, porque eu tô gravando, né? Mas tudo bem, ele vai parar no nome de Jesus. Então, gente, é se arriscar mais. Tem medo de dirigir? Dirija. Tem medo de empreender? Empreenda. Ah, tem medo de falar não sei o que com fulano? Fale. Mesmo segura. Não é assim, do nada, né? De uma forma aleatória. Não. Separa, pensa, busca uma estratégia e aí você vai fazer. Você vai se arriscar. Já que, mas e se der errado? Filha, se der errado, você vai aprender com seu erro. Se der errado, você não vai morrer. Entendeu? Olha que ele que é o latidor. Ele que fica latindo aqui nas nossas aulas. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. A importância de você despertar a sua guerreira através dessa ousadia. Você não precisa saber se vai dar certo. Você vai calcular uma estratégia, você vai definir a sua meta e você vai fazer mesmo com medo, mesmo sem perfeição. Gente, eu lembro, para fazer vídeo, o medo que eu tinha. E mesmo assim eu fiz. Olha o vídeo meu, olha a minha aula, gente, cachorro latindo dentro da minha casa. E eu ficava pensando, não, mas eu vou esperar, porque ao dia que alguém tiver com o meu cachorrinho, ou quando eu tiver o cenário maravilhoso. Não, não é assim que funciona. O lado nosso precisa ser despertado mesmo com as imperfeições. Vocês precisam se arriscar mais para essa guerreira despertar. Você precisa estar ao lado de mulheres que também são guerreiras. Você precisa desvincular da sua história, porque muitas vezes não é uma história com sucessos, mas muitas vezes são histórias de fracasso, às vezes de abuso, às vezes de situações tão difíceis que você já sofreu. Então é importante a gente virar a página e agora escrever uma história de superação. Você pode escrever uma história de superação. Você pode escrever a história de uma guerreira que estava adormecida e que agora foi despertada. Então, se arrisque mais, desvincule dessa historinha que você fica contando para você todo dia. Historinha que você não consegue, a historinha que é muito difícil. Ai, mas e o que os outros vão pensar de mim? Cara, o que os outros vão pensar de mim é problema deles. É problema deles, não é uma responsabilidade minha. Eu vou fazer o que eu acho que é certo, eu vou fazer aquilo que eu propus no meu coração, eu vou pedir Deus para iluminar os meus caminhos e eu vou buscar uma trajetória e vou trilhar. Se vai ter apoio, se não vai ter apoio, se vai ter crítica, com certeza vai ter crítica. Se vai ter crítica, o que os outros vão pensar, não interessa. Sabe por quê? Porque criticar, todo mundo critica. Se você faz certo, criticam. Se você não faz do jeito que eles acham que é certo, vão te criticar. Entendeu? Então é melhor você ter esse compromisso com você, de você fazer aquilo que está proposto no seu coração. No seu coração tem sonhos, tem projetos, tem metas, tem desejos. Então é importante você se comprometer com eles. Pedir Deus para colocar luz no seu caminho.
E aí, passo a passo, quanto mais você dá passos, mais vai ficar claro o seu caminho. E se por um acaso você dá uma brecada e errar, eu tenho certeza que esse erro, ele pode ser sim um acerto. Depois, você vai aprender com erro, vai aprender com errou, você vai aprender e vai galgar um lugar ainda mais alto. Fechado? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, já deixa aqui o seu like, compartilhe também essa mensagem para outras mulheres que precisam ser despertadas. O meu nome, não me apresentei, mas meu nome é Jaqueline Pinto. Eu sou psicóloga, eu sou especialista em inteligência emocional e autoestima feminina. E eu estou aqui para ajudar você a se tornar uma mulher guerreira, uma mulher inteligente, uma mulher estratégica, uma mulher sábia. Então, se você gosta desse assunto, sobre autoconfiança, relacionamento amoroso, apesar que a gente não falou muito disso hoje, mas com certeza a gente precisa desse lado forte para a gente não entrar em namoro aí, ó, por causa de carência. Então, já deixa aqui, se inscreva então nesse canal. Fechado? Então, peço desculpas pelo latido do Lio, mas vai perfeito o vídeo mesmo. Eu espero que você tenha sido abençoada através dessa mensagem. Um grande beijo para você e espera aí que eu vou despedir de vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês. Vou ficar aqui um pouquinho com as meninas ao vivo. Um abraço!